segredo na nossa vida para todas as áreas da nossa vida, inclusive a área espiritual. É nós perseverarmos na vida estudantil, na vida profissional e também na vida espiritual. Nós vamos orar a Deus, vamos louvar o Senhor. Eu quero pedir ao nosso irmão Martins para que possa fazer essa oração. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Mais uma vez, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou os astros e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Mais uma vez, não há Deus maior, não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou os céus, criou a terra, criou o sol e as estrelas. Tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu, para o seu louvor. Pai Santo, assim como toda a criação foi feita para o Teu louvor, nós louvamos ao Teu nome nesta hora, porque reconhecemos o nosso lugar na criação e queremos existir para o louvor da Tua glória. Pedimos agora que o Senhor nos fale ao coração, oramos assim em nome do Senhor Jesus. Poder sentar, nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Boa tarde, irmãos, a paz do Senhor. Nessa campanha que estamos fazendo Deus do Impossível, né? É importante quando orarmos os nossos sonhos, os nossos pensamentos, também mantermos o silêncio, o segredo. A versão que eu vou ler aqui nas passagens bíblicas vai ser a versão Almeida Corrigida e Fiel. E a começar é Marcos, capítulo 4, dos versículos 26 a 28. E dizia: o reino de Deus é assim como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como, porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio de espiga. Se voltarmos nos primeiros 2 versículos que lemos,
Se um homem lançasse a semente à terra, dormisse e levantasse de noite ou de dia, a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A gente imagina o fazendeiro pegando a semente, aqui, que ela cai na cidade, olha minha semente, eu vou plantar, vai crescer, vai frutificar, vou ter muitos frutos. Ou então ele indo lá, post, olha minha semente, vocês do céu com a semente dele. Não, né? Ele foi lá em secreto, em segredo, procurou um lugar lá na terra, fez um buraco, plantou a semente em segredo. É um ato secreto de silêncio entre a semente, ele e Deus. E no versículo 28, porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio da espiga. E com o tempo, cuidado, paciência, a semente cresce, dando frutos e alimento. Essa semente é como nossos sonhos, nossos planos. É importante não contar. Tem várias passagens da Bíblia que falam do nosso silêncio. Não contar o que estamos planejando. Vivemos numa era em que tudo está sendo postado. A gente acorda, posta o nosso café da manhã, posta o almoço, posta as férias, posta o passeio, sai postando tudo que faz. A gente já parou para pensar se a gente precisa mesmo estar compartilhando, expondo tanto, mostrando tanto? A próxima passagem está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, pronto para ouvir, tardio para falar. Quando o passarinho, quando ele faz um ninho lá para pôr os ovinhos, ele não põe em qualquer lugar, ele não põe em lugar exposto. Ele vai lá no lugar alto, no lugar mais escondido dos predadores, dos gatos, do próprio homem, e deixa lá escondidinho. Aí o passarinho nasce, lá escondidinho ele alimenta, aí escondidinho ele vai crescendo. E assim nós devemos fazer, em secreto com Deus, orando em silêncio, a gente vai crescendo. Em Mateus 6, versículo 6, diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Esse lugar secreto pode ser o nosso quarto. A gente que mora aqui, né, pode ir na beira do mar, conversar com Deus. E nesses encontros nós vamos crescendo, assim como o bebê passarinho, em secreto com Deus. A Bíblia nos conta, no livro de Neemias, que a muralha de Jerusalém, o muro estava todo quebrado, todo destruído. E Neemias e o povo de Israel se propôs a construir de volta. E quando os inimigos ficaram sabendo que eles tinham começado a construir, primeiro eles zombaram. Não vai dar certo. Vocês não vão ir, eles não vão conseguir nunca reconstruir esse muro. E eles viram que eles tinham continuado, que o muro estava crescendo. Aí eles foram e decidiram atacar. Então eles começaram a construir, parte construindo e parte armado para se defender dos ataques. E depois, quando eles viram que nada disso tinha funcionado, eles tentaram distraí-lo. Lá em Neemias 6, fala assim, Neemias 6, de 1 a 4. Sucedeu que, ouvindo Sanbalate, Tobias, Gesem, o árabe, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, tentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer:
faço uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? E do mesmo modo enviaram a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Neemias sabia que seu trabalho era importante. Ele não deixou ser distraído, ele não parou lá para atender o pessoal, e ainda que era uma armadilha, né? Ele não falou o que estava fazendo, ele não falou como estava fazendo, ele se manteve focado. Podemos aprender muito com Neemias, porque se a gente se deixa ser distraído, se a gente começa a contar nossos sonhos, nossa semana, nosso mês de oração, pelo que a gente está orando, a pessoa pode não entender, né, esse sonho, esse pensamento, e nunca vai dar certo. Então pode tentar distrair a gente, pode acabar nos confundindo e o pior de tudo, desanimar e perder a fé, perder a esperança que isso não vai acontecer. Então quando temos algo muito importante, planejamos algo importante, um sonho, devemos manter entre a gente e Deus. Outro exemplo é a história de quando Jesus curou um cego em Betsaida. Em Mateus 8, de 22 a 26, conta a história que ele chegou a Betsaida e trouxeram um cego para ele. E após curar o cego, ele disse: mandou para sua casa dizendo: nem entres na aldeia, nem digas a ninguém na aldeia. Então Jesus sabia como fazer as coisas, quando fazer, quando era para contar, quando não era para contar. E como seguidores de Jesus, a gente tem que aprender isso também, seguir esse exemplo, né? Do que contar essa lição para nós. A gente tem que ser sábio e decidir quando contar, se contar, né? Quando, para quem. Devemos confiar em Deus, em seu tempo perfeito. Tudo acontecerá no tempo dele, as coisas boas levam tempo. E o tempo de Deus é sempre o melhor, né? A gente fica na ansiedade, achando que já era para ter acontecido, não, mas o tempo de Deus sempre é tudo na hora certa. E sobre contar também, lá em Mateus 7, versículo 6, diz: não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e voltando-se vos despedaços. Essa passagem nos ensina a não compartilhar as coisas que são preciosas com a gente com alguém que pode não dar o devido valor, pode menosprezar. E infelizmente acontece de alguém parecer que gosta de nós e no fundo não gostar. Como para finalizar aqui a história de Sansão e Dalila. Ele acreditava que Dalila o amava, afinal ela era a esposa dele. E ele contou para ela, de tanto ela insistir, ele contou um segredo tão importante, que era o segredo de sua força, sem saber que ela estava do lado dos inimigos. E devemos ser sábios, pedir a Deus que mostre realmente as pessoas que nos amam, que querem nossos bem, que vão sonhar com a gente. E principalmente para Deus nos ensinar, nos ajudar a ser pacientes, a confiar nele e somente nele. Fala muito da bom dia do cavalo. Eu não sei se os cavalos respondem bom dia, mas eu entendi esse pecado e às vezes que eu transgredi esse provérbio, eu arquei pagando a própria conta. E essa mensagem foi muito oportuna, porque a gente tem visto na vida dos irmãos o esforço para prosperar, para ser vencedor, e a gente sabe que prosperidade não vem com um dia do outro. É o resultado de trabalho, de empenho, de oportunidade, acima de tudo o resultado da bênção dos irmãos. Mas muitas vezes nós atrasamos a bênção da nossa vida quando nós abrimos o coração com quem não merece a nossa atenção. E eu aprendi isso nesses anos aqui na igreja e tem sido bem sucedido, porque
Se você abrir com o seu inimigo, como o irmão Cássio falou, o sonho do seu coração, poderá acontecer essas três coisas que ela falou. Ele poderá desmotivar você, ele poderá desviar você, e no final das contas você vai se tornar mais uma vez alguém que se frustrou porque aquilo que você planejou deu errado. Vamos ficar em pé?